E aí galera, bem-vindos à Literatura do Medo. Então, nossa live hoje falando sobre como perder o medo de falar em público. Muitas pessoas não sabem, mas esse é um dos maiores medos, né, um dos maior medo das pessoas, que é falar em público. Então hoje eu vou dar umas dicas para ajudar a perder esse medo de falar em público. Então muita gente às vezes, mas eu não consigo, eu travo. Então hoje eu vou ensinar algumas técnicas. Separei aqui 9 dicas, então pega lá o papelzinho para anotar, ou se prepara psicologicamente, porque depois das minhas dicas você não vai mais ter medo, ou vai melhorar bastante na hora de falar em público. Dica número 1. Não se cobre em excesso. A pessoa tímida tem a ideia que somente ela comete erros. Então isso é muito importante. A pessoa, quando tem timidez, ela tem uma consciência, parece que uma cobrança de que só ela comete erros e que se ela for lá na frente, ela vai falar errado, as pessoas vão rir dela, sei lá, vai desabar o teto em cima dela, enfim. Quando a pessoa vai falar em público, ela tem aquele medo de que alguma coisa vai dar errado, então ela se cobra muito. Então, o primeiro passo é não se cobrar. É um trabalho psicológico que tu vai fazer e entender que todo mundo comete erros, todo mundo. Então eu posso falar uma palavra errada aqui conversando com vocês, sei lá, pode ter um barulho da rua, enfim, alguma coisa pode acontecer, mas não significa que eu devo desistir ou que eu devo ficar preocupado com isso. Eu tenho que esquecer essa preocupação e tocar ficha no que eu estou fazendo. Então esse é o segredo. O segredo é tu não se cobrar. Então esse é o primeiro tópico, tá? Botar na tua cabeça assim, ó, todo mundo comete erro, eu posso falar errado, outras pessoas também podem. Segundo erro, tá? Para ajudar nesse sentido de perder o medo de falar em público. Agradar todo mundo. Fiz uma anotação aqui, ó. Tentar cativar a todos não é o ideal. Então, às vezes a pessoa chega e acha assim, não, eu vou falar e aí eu quero agradar todo mundo. Aí acaba perdendo a tua personalidade. Por quê? Porque daí uma pessoa fala e daí tu concorda, é isso aí. Aí o outro fala um negócio diferente e tu, é isso aí também. Pronto, tu fez uma negação do que tu tá fazendo. Entendeu? Então o que acontece? Pô, eu quero fazer a minha fala, quero criar minha personalidade, mas daí eu quero concordar com todo mundo. Então tu não tá sendo tu tá quebrando. Vai ter sempre alguém que vai discordar da tua opinião. Vai ser sempre aquele que vai dizer assim, ó, não, mas eu penso diferente, papapá. Então assim, se tu tentar agradar todo mundo, na verdade tu não vai agradar ninguém, porque daí as pessoas vão pensar que tu tá em cima do muro. Então, mostra a tua opinião, né? Claro, sem ser preconceituoso ou sem causar qualquer tipo de discórdia no sentido de sei lá, discutir algo que é muito polêmico, né? Se tu for fazer isso, que tu esteja bem amparado, depois eu vou falar sobre isso. Então, esse é o segredo. Quer falar em público? Não precisa ter medo, mas também não precisa querer agradar todo mundo, porque se tu tentar agradar todo mundo, às vezes tu não vai agradar ninguém. Então, seja tu mesmo e sempre traga coisas positivas. Né? Nunca tente fazer críticas para as pessoas. As pessoas não lidam bem com críticas, então se tu tentar ser muito crítico, vai ser um problema. Dica número 3. Essa dica é muito importante e é uma dica que eu passei muito trabalho no começo. Pratique o convívio em grupos. Então, normalmente a pessoa tímida, a pessoa que tem dificuldade em falar em grupo, em público, ela não consegue ficar em grupos. Ela tem dificuldade. Então, vai algumas dicas aí para vocês como desenvolver isso. Por exemplo, eu anotei aqui, uma academia, ótimo local para te ter um convívio em grupo. Né? E ir para academia é um outro problema também, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas assim, academia é um lugar legal para conhecer pessoas diferentes, para ver um estímulo diferente. Quem nunca foi vai ter um estímulo diferente no corpo, é interessante. Tu vai conversar com pessoas diferentes. Outro lugar, curso de idiomas. O curso de idiomas ele vai te forçar a falar, vai fazer com que tu encontre pessoas com conhecimentos próximos do que tu gosta, né? Porque normalmente tu vai se matricular no idioma de uma língua que tu tem um certo tipo de afinidade. Então vai te forçar a falar. E no cinema, que às vezes tu acha, só eu gosto daquilo. Aí tu vai no cinema, vai conversar com outras pessoas e vai ver que, nossa, tem outras pessoas com gosto muito parecido com o meu. Então ir no cinema, ir em ambientes assim, vão acabar criando novos estímulos para ti quebrar um pouco desse medo. Tá? Deixa eu ver com outra coisa. Esportes. Outra coisa, esportes também é ótimo. Tu não precisa
virar um super esportista. Se virar, melhor. Mas essa ideia de ter um grupo, de ter frequentar diferentes grupos, vai ajudar tu também na hora de falar em público. Porque as pessoas tímidas, elas têm dificuldade em lidar com ambientes com muita gente. Então vai aos pouquinhos, não precisa chegar lá arrasando no grupo, mas tenta ir se misturando aos pouquinhos. Quanto mais tu conseguir, mais forte tu vai ficar nas próximas vezes que tu for falar ou se apresentar, e isso é muito importante, né? Uma dica bônus ali, sempre que tu estiver nesses lugares, puxa conversa com as pessoas. Tá? Puxa conversa com as pessoas. As pessoas tímidas têm dificuldade em puxar conversa, por quê? Porque elas pensam que vão falar alguma besteira, ou que, sei lá, vão assustar as pessoas. Então, são momentos que tu vai ter a possibilidade de fazer isso. Tá? Que nos leva à quarta dica. Tem assunto. Como assim ter assunto? Às vezes a pessoa tímida ela não fala porque ela não tem assunto. E aí é um problema da pessoa tímida que ela pode resolver facilmente. Assiste jornal. Saiba escutar as pessoas. Às vezes a pessoa quer falar muito, fala, não deixa os outros falar. E aí na hora que vai num grupo não fala nada. Por quê? Porque ela já falou tudo que tinha que falar para uma pessoa só. Então, saiba escutar também, saiba assistir um jornal, saiba acompanhar as notícias, não tenha preconceitos com diferentes temas, saiba acompanhar um pouco de tudo. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer que tudo esteja um pouco mais apto a depois, na hora que for colocar a tua posicionamento ou falar sobre algum assunto, tu vai estar mais à vontade. Por quê? Porque tu já escutou sobre isso, tu já se preparou. Então, tem assunto, né? Pra te chegar e na hora que for falar, saber se posicionar. Dica número 5. Essa é uma dica interessante. Lê em voz alta. Por que ler em voz alta? Às vezes as pessoas tímidas, elas têm dificuldade em articular as palavras ou até se sentem desconfortáveis em escutar a sua própria voz. Então, lê em voz alta, se grava e escuta, vai te acostumando a escutar a tua voz. Assim tu vai melhorando a tua dicção e vai melhorando o teu posicionamento, o modo de gesticular. Então, tu te escutar também é importante. Às vezes alguma palavra que tu vê que tu dá uma falhada na hora de falar. Então, isso é legal, tá te ouvindo. Né? Até para valorizar, para te valorizar também. É um bom trabalho de valorização também. Dica número 6. Não recuse convites. Não recuse convites. Como assim não recuse convites? As pessoas tímidas, tu chega para ela, vamos numa festa. Aí a pessoa trava. Ai meu Deus, e agora? Se eu chegar nessa festa e alguém falar comigo? Então, isso também tem a ver com o primeiro medo. Tipo, tu achar que vai fazer alguma coisa errada, ou tu pensar que vai acontecer alguma coisa. O que pode pior acontecer? Não tem o que possa acontecer de errado, nada. Simplesmente tu vai lá, vai na festa. Se tu não se sentir bem, tu achar que tá cansado, ou que tu se sentir mal, simplesmente vem embora e pronto. Então, as pessoas que têm esse problema de timidez, normalmente elas fogem de festas, de convites, e é justamente o contrário. Vai ter uma festa, vai ter um evento, vai ter uma reunião, vai lá, fica um pouquinho, se tu começou a se sentir um pouco cansado, aí tu vem embora. E já nesse evento, tenta colocar as outras dicas que eu falei. Tenta escutar o posicionamento das pessoas, tenta puxar assunto com pessoas diferentes. Esse é o segredo. Se tu estiver sempre envolvido, puxando conversa com as pessoas, aos pouquinhos tu vai quebrando esse teu medo de falar em público. Né? Mas é muito importante tu realmente estudar os assuntos, entender o que tu está falando. Por exemplo, tu vai numa reunião, sei lá, que eles vão falar de cinema, e tu não assiste nenhum filme, tu não gosta de assistir filme, tu vai ficar um pouco perdido. Então, a ideia é o quê? Se tu vai num evento desse, porque tu tá com uma curiosidade, ao menos lê um pouco antes, te prepara para quando tu chegar lá, ao menos tu saber do que estão falando. Porque se tu já é tímido e tá envergonhado, e tu chega num lugar onde tem um assunto ou alguma coisa que tu não sabe, tu vai ficar perdido. Então esse é o segredo. Tu já tem um preparo antecipado para conseguir se virar. Dica número 7. Não se compare. Então, essa é uma dica importante. As pessoas às vezes veem grandes pessoas falando, fazendo aquela oratória perfeita, e aí tu pensa assim, nossa, eu queria ser igual aquele cara ali. Mas assim, cada pessoa tem um jeito. Às vezes tu vai falar um pouco travado, às vezes tu vai errar uma palavra ou outra, e isso é normal. E às vezes o próprio charme da pessoa é falar um pouco errado, ou algum sotaque, ou sei lá, alguma palavra que tu fala diferente. Então assim, isso é interessante. Por quê? Porque é o charme daquela pessoa. Então não tenta falar ou copiar alguém. Tu pode até ter um modelo, gostaria de falar ou de me expressar do modo daquela pessoa. Legal? Aí tu começa a te modelar, tentar mudar algumas coisas às vezes que tu fala errado, ou muitos gestos que tu faz.
Mas de modo geral, quando você se concentra, se organiza e valoriza as suas qualidades, você vai conseguir falar bem e ter a sua própria, digamos assim, a sua própria personalidade no sentido de falar em público. Tá? Isso serve para tudo. Na escola, serve para falar numa empresa, para se apresentar. Às vezes você deixa de ganhar um cargo porque simplesmente você não sabe se apresentar sei lá, numa entrevista de emprego. Né? Ah, qual é o seu nome? Aí tu fica lá travado. Você se comunica bem, a pessoa fica lá travada. Por quê? Porque nunca conseguiu puxar assunto com ninguém. Se você colocar em prática essas dicas aos pouquinhos, todo dia um pouquinho, dá um bom dia para alguém no elevador, puxa uma conversa, pode ser uma coisa mais boba do mundo, não tem problema, porque quanto mais tu for praticando, mais fácil vai ficar. Agora, se tu ficar fechado, não, e tem que entender que não vai, o que pode acontecer? O que pode acontecer de errado em tu? Nada. Dá um bom dia para a pessoa, dá uma boa tarde, puxar conversa com alguém sobre algum assunto que você gosta. O que pode acontecer? Nada. A pessoa não tem nada, absolutamente nada. Chega a ser engraçado. As pessoas têm um medo de uma coisa que realmente é inofensiva. Por quê? Porque é um trabalho que tem que ser feito aos poucos. Vamos para a próxima dica, vou pegar minhas anotações aqui. Ah, isso é importante. Saiba comemorar suas vitórias e aprender com suas derrotas. Isso é interessante. A maioria das pessoas sempre quando faz uma fala boa, ou consegue naquele momento, digamos, ter aquele pequeno brilho, né? Acha que aquilo ali foi uma coisa fantástica. E não, tu tem que comemorar, comemorar e ao mesmo tempo aprender com aquilo ali. Porque assim, às vezes tu pensou, agora tive um momento maravilhoso e agora isso nunca mais vai acontecer. Não, vai acontecer novamente. E tu tem que botar isso na tua cabeça, que sempre que possível tu vai tentar fazer a fala melhor possível e que também em alguns momentos às vezes tu vai falar e vai falar besteira ou vai falar alguma coisa errada ou vai se atrapalhar. Então, comemore suas vitórias e também aprenda com suas derrotas. Às vezes a tua primeira palestra, a tua primeira fala não foi um sucesso, mas a próxima vai ser. Ou tu vai anotar o que tu errou, ou sei lá, o que não foi como tu não saiu como tu gostaria que tivesse saído, e tu vai dizer assim, nossa, essa fala que eu fiz eu falhei nesses pontos. A próxima vez eu vou tomar mais cuidado e vou me organizar melhor nesses pontos aqui para cada vez ir melhorando. Certo? Então é uma dica importante. Dica número 9. Não ande com pessoas tímidas. Quer dizer então que eu tenho que excluir todo mundo que é tímido da minha vida? Não. Justamente o contrário. Você pode continuar andando com essas pessoas, claro. Mas procure pessoas também que são mais despachadas, que conversam melhor. Por quê? Porque normalmente essas pessoas vão te puxar para um grupo de conversa. E elas te puxando para um grupo de conversa, automaticamente tu vai ter que falar. Então se tu anda com pessoas que gostam de falar bastante e tal, elas vão te puxar para a roda de conversa. Então pessoas tímidas têm dificuldade em andar com pessoas assim justamente por causa disso. Porque elas acham assim, não, eu vou sair com fulano e ele vai me arrastar para a conversa e eu vou ficar perdido. Não, é justamente o contrário. Procure sempre essas pessoas que falam bastante, porque isso vai ajudar você a vencer sua timidez. Porque vai ser uma coisa meio forçada, mas é legal. E quanto mais participa disso, melhor, mais fácil vai ficar. Lembra sempre disso. Dica número 10. Estamos acabando, só tem mais uma dica. Planeje para o sucesso. Isso é importante. Por que planejar para o sucesso? Foi aquilo que eu comentei um pouco antes. Dependendo do ambiente que tu vai, tem certos assuntos que são interessantes e outros não. Então, se tu vai na academia, o pessoal normalmente vai estar falando de treino, vai estar falando de rotinas diárias, de alimentação. Então, se tu conhecer um pouquinho sobre cada assunto de cada ambiente, vai facilitar o seu assunto. Vai facilitar puxar a conversa. Então, isso é importante. Dá uma estudadinha e não precisa ser uma estudada de dias. Assim, lê um pouquinho e tenta entender o assunto que as pessoas... Até porque tu vai conhecer assuntos novos e vai facilitar para ti se misturar com as pessoas, que é o que o pessoal não faz. Às vezes chega num lugar e quer falar de um assunto que não tem nada a ver e o pessoal vai ficar perdido. Não, mas a gente está falando, sei lá, de academia e o pessoal chegou aqui falando de cinema. Vai quebrar, sabe? Então, qual é o ambiente que tu tá? Pensa nisso. Eu tô num ambiente que as pessoas gostam disso. Então, meio que se prepara. Esse planejamento vai ajudar tu a conversar. Porque tu vai se sentir mais à vontade porque tu domina um assunto. E que quando alguém domina um assunto, por mais tímido que a pessoa seja, ela vai saber se posicionar. Então, dominar o assunto é muito importante. E a nossa última dica: não se ofenda ou seja afetado por quem pensa diferente de você. Isso é muito importante. Então, a pessoa pensa diferente de mim, aí eu vou pensar assim, nossa, a pessoa pensa diferente de mim, e agora? Eu vou ter que mudar meu pensamento. Não. Tu tem que estar aberto
para refletir sobre as coisas, às vezes até mudar uma opinião, isso é importante, mas também concordar com todo mundo, tu não vai estar acabando não sendo tu mesmo. Então isso é importante. As pessoas tímidas têm costume de querer concordar para agradar. E claro, tu não pode ser o rei da discórdia, né? Não concordar com nada, ficar pisando em todo mundo, aí também não vai funcionar. Então, para falar em público, se tu seguir alguma dessas dicas, já vai melhorar bastante. Se tu conseguir aplicar umas 3 ou 4 dicas dessa na tua rotina, tu já vai se organizar, vai começar a pensar melhor, e aos pouquinhos vai automaticamente perdendo a timidez. Porque falar em público é difícil. Até para quem, sei lá, pessoal que trabalha na internet, que vai fazer as falas, vai gravar os vídeos, até como eu, por exemplo. Por mais que eu me prepare, sempre a gente fica um pouquinho nervoso, fica um pouco ansioso do que pode acontecer. E isso é normal. E não tem problema nenhum com isso. Seria estranho se não fosse um pouco assim, né? Porque é normal. A gente sempre tem essa coisinha de, será que vai ficar legal? Será que as pessoas vão gostar? E aos poucos tu vai quebrando isso. Porque normalmente quem te segue, ou quem te acompanha, ou quem gosta de ti vai te ouvir, vai analisar, vai debater. E se a pessoa não gostar, o mundo é assim mesmo. Nem todo mundo vai concordar com tudo. Então, e se tu aceitar isso, se a pessoa aceita que é assim mesmo, a tendência é melhorar. Então, vamos pensar nisso. Deixei as dicas aí pra vocês. Depois vou colocar lá no meu canal do YouTube, Literatura do Medo. Quem não segue puder se inscrever, fica o convite. Deixei já, essa semana já saiu, semana passada também fiz alguns vídeos interessantes, já falei sobre leitura e tal. E esse agora me pediram sobre como falar em público, porque é uma coisa que eu não vou resolver o problema, eu sei, mas se vocês seguirem essas dicas, talvez ajude algumas pessoas. Então é isso aí. Obrigado pela participação e valeu. Tchau, tchau.